Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Pan News Cidades e nossa audiência aumenta a cada novo programa. Muito obrigado a vocês que mandam sugestões de pauta. E no programa de hoje, a Daniela, que é assessora de comunicação, nos indicou o psicólogo forense, perito judicial, Felipe Demartino Pousada Gomes, que vai nos ensinar a perceber alguns detalhes importantes sobre o perfil criminoso, que hoje em dia consegue conviver conosco, arquitetar verdadeiras armadilhas debaixo dos nossos narizes. Com certeza vamos aprender muita coisa com o Felipe nesse programa. Mas se os criminosos continuam reinando, enganando, muitas vezes aplicando violência contra a cidadania, aproveitando-se da honestidade alheia, na Turquia e na Síria convivemos com uma das maiores tragédias desse início de século e que tem emocionado os socorristas de todo o mundo. É verdade que as relações diplomáticas com os países citados são precárias, mas o Brasil, conforme a tradição que nos coloca à frente das questões ideológicas, pelo menos no que diz respeito a prestar socorro a quem precise, novamente envia uma equipe de socorristas, além de remédios, geradores, entre outros equipamentos necessários à sobrevivência das pessoas resgatadas. Os soldados, bombeiros, médicos, todos que compõem essa missão de resgate têm experiência, haja vista que estivemos no Haiti e dentro de nossa casa, muitos que ali estão atuaram em Mariana e Brumadinho. É importante essa ação que demonstra que agimos pragmaticamente, sem preconceitos ou nenhum tipo de discriminação. Mas aquela área é de instabilidade política. A Síria possui praticamente dois governos, o oficial e o dos capacetes brancos. Há mais de 12 anos, há uma guerra civil que tem feito matança entre irmãos, sem nenhum resultado positivo. Essa divisão provoca grande dificuldade na entrega de mantimentos e demais recursos doados pelos países amigos. O mundo padece pela ambição desenfreada de alguns líderes que impõem aos liderados a miséria, a dor, o sofrimento. Talvez tenha chegado a hora de desarmarmos nossos espíritos e lembrar as mensagens de paz, de fraternidade, de solidariedade que existem em todas as religiões, como se o ecumenismo, na diferença, gerasse um anel de respeito, um aro de entendimento entre os seres humanos. Mas enquanto a guerra na Ucrânia e o terremoto continuam a serem protagonistas das notícias tristes do planeta, por aqui o excesso de chuvas e muitos raios continuam a fazer vítimas. É como se os prefeitos, as administrações fossem surpreendidas pela força da natureza de forma inédita, inesperada. Na verdade, precisamos acabar com a hipocrisia e começar a atacar problemas estruturais dos municípios com a vontade de mudá-los. Chega de colocar a culpa das enchentes na fatalidade. Vamos começar a agir, senão a próxima temporada chuvosa, nela estaremos novamente lamentando nossas perdas. O que, cá entre nós, tem responsáveis que ganham para enfrentar de frente as catástrofes que se repetem ano a ano. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR.
As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conhecer um pouco do comportamento das pessoas, o que é sempre um mistério para nós que somos leigos. Nós vamos conversar com o psicólogo Felipe de Martino Pousada Gomes. Caro mestre, que prazer recebê-lo aqui no Pan News Cidades. Tudo bem? Olá, meu caro. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, viu? Vou começar com uma pergunta que talvez seja muito abrangente. Como é que anda a saúde mental do brasileiro? Ela vai bem, não? Olha, segundo pesquisas aí, né, tem sofrido um pouco. O brasileiro já é um povo sofrido aí historicamente, mas tem sentido sim. E os dados vêm mostrando, né, uma necessidade de mais cuidado, mais atenção. E quais seriam esses cuidados, hein? O que é que está faltando para a gente? Quais são as síndromes, se eu puder falar assim, mais comuns? Entre elas, a depressão. Como é que você avalia esse quadro? De maneira geral, é claro, né, Felipe? Existe a questão também que a gente pode considerar até da pós-modernidade, um pouco em função do novo estilo de vida que gera até problemas que nem a própria medicina, psicologia, o direito, né, eu trabalho também nessa interface aí com perícia, com a psicologia em relação ao direito, ainda não é capaz de compreender e vem tentando, né, ajudar aí o ser humano nesse equilíbrio. Mas a gente vê sim um aumento também desses transtornos mentais, né? E lembrando que um transtorno mental é diferente, por exemplo, de uma doença mental, mas é algo relacionado que pode afetar a saúde mental, né? Então, seu estilo de vida, sua qualidade de vida, e aí também em função da modernidade, dos novos hábitos, a gente vê muitos quadros aí ligados a principalmente ansiedade e depressão. Isso é uma realidade mesmo. Você é um psicólogo com mestrado em saúde mental e tem prestado um grande serviço à sociedade, principalmente com as suas perícias, com a sua visão jurídica. Quais são os casos mais comuns que você recebe para pareceres, principalmente nessa área do direito? Olha, obrigado. Eu acho que o trabalho do psicólogo nessa área, de qualquer forma, é um trabalho importante, sim, né? Porque, primeiramente, ele vai lidar com questões aí humanas, né? Questões psicológicas também, do comportamento, de motivação, que são da ordem psicológica, né? De uma pessoa, e justamente auxiliar os operadores do direito, a justiça, né? A poder ali fazer a sua aplicação
da lei uma coisa mais pragmática até, uma coisa mais ali assim, racional, quantitativa. Então a psicologia ela vai também poder mostrar, auxiliar o direito nessas questões. E quando a gente se envolve com questões aí ligadas ao direito, né, o psicólogo então vai trabalhar, muitas vezes o meu trabalho vai perpassar aí na questão da área criminal. Então, tanto no sentido ali de explicar uma conduta, como eu falei para você, uma motivação das pessoas envolvidas, né? Tanto de um entendimento ali de uma dinâmica também ligado ali a todos os envolvidos numa situação, então uma situação criminal, com a vítima, né? A questão dessa relação, a vitimologia. Então nós vamos fazer esse tipo de trabalho, né? No sentido assim de analisar as pessoas envolvidas, analisar a personalidade, tentar correlacionar a personalidade com os atos criminosos. No que diz respeito às vítimas, também, né, no sentido de analisar, de identificar os danos, né, de caracterizar ali as violências sofridas, até mesmo ali o atendimento necessário, o acolhimento. Então ele vai trabalhar muito com essas esferas no direito. Pode acontecer também de já atuar dentro do sistema penitenciário ou na execução ali do cumprimento criminal, e ali ele vai avaliar para uma progressão de regime, de pena. Então tem muitos temas que nós acabamos ajudando a justiça. Basicamente eu trabalho também como consultor, parecerista, então a gente acaba estendendo também para análises de depoimentos, exames de credibilidade. Esse trabalho também é realizado dentro ali de uma avaliação, de uma investigação. É muito importante também esses trabalhos para a justiça, o exame da personalidade dos envolvidos. Então vai tendo esses temas aí, basicamente. Agora, os indivíduos têm comportamentos assim, muitas vezes, estou falando como leigo, viu, Felipe? Então você me perdoe, mas tem comportamentos muito diferentes. O leigo costuma dizer assim: nossa, que loucura, que louco que fez aquilo, que crime bárbaro, hediondo. A análise do psicólogo envolve conceitos de bipolaridade, de sociopatia. Como é que o psicólogo vê a participação desses indivíduos em crimes? Nós tivemos recentemente o extermínio de uma família. Já as investigações já apontaram que o interesse era financeiro, ficar e vender as propriedades dessa família exterminada em Brasília. Faz uma análise disso tudo, eu sei que de maneira superficial, mas faz uma análise para os ouvintes do Pan News Cidades sobre estas posturas absurdas que a gente acaba conferindo nos noticiários de hoje. É claro, e até o que você traz aqui para nós, né, para poder justamente conversar sobre essas coisas, é claro que mesmo um conhecimento leigo, ele traz ali um conhecimento, né, sobre a questão ali do psiquismo humano, digamos assim, né, porque tem coisas que nos escandalizam, que chocam, né, então justamente é importante a presença do perito, por exemplo, para explicar, como você colocou muito bem, né, essa dinâmica ali do funcionamento psicológico. Então, na verdade, o que vai precisar avaliar é o que está envolvido com esses sujeitos, né, ou com aquela dinâmica ali específica, e que muitas vezes são atos que chocam ali, por exemplo, pela sua maldade, pela sua frieza, pela sua crueldade. Então é preciso correlacionar essas características da personalidade, isso é muito importante para a compreensão no caso, e como eu falei para você, né, compreender a motivação dos indivíduos envolvidos, né? Então, por exemplo, nesse caso que você bem citou, né, de uma tragédia e que marcou, né, inclusive, uma chacina, né, que inclusive chacina significa aí um assassinato em massa, né, inclusive, veja, é uma outra dinâmica até desse caso, até que eleva, quando a gente vai analisar o nível dos envolvidos, nós, os psicólogos forenses, nós analisamos também
também esse nível de crueldade, de maldade, né? Existem escalas que podem mostrar isso. E isso é importantíssimo para a justiça, porque o que a gente vê, por exemplo, em casos como esse, né, de uma maneira geral, é que a brutalidade envolvendo um extermínio ali em massa, né, de muitas pessoas de uma vez só, num curto espaço de tempo, num ato, então acaba sendo uma chacina. E aí os envolvidos também, né, precisa compreender como eles agiram, o que motivou, né, e no caso é interessante também, se você for observar, e os ouvintes aqui, né, dentro dessa conversa que a gente está desenvolvendo, que ao mesmo tempo que a investigação muito bem demonstrou que uma das prováveis causas da motivação, né, vejam, a investigação precisa entender a motivação dos envolvidos, foi a questão financeira, mas uma coisa que chama atenção é que justamente no psiquismo deles, né, na concepção daqueles criminosos, eles imaginaram que simplesmente exterminando todos ali, aquela questão ali do interesse da terra, financeiro, ficariam automaticamente para eles. Então veja que isso também é interessante, que a gente vê que às vezes mesmo o criminoso ele pode planejar um crime como esse, dessa sofisticação, porque envolveu muito planejamento, articulação, mas falhar, por exemplo, num raciocínio como esse, que acaba sendo um delírio, digamos assim, né, do pensamento de não considerar essa realidade. E aí a investigação avança e consegue ali comprovar, né, chegar até eles, né, prender uma parte deles ali dos criminosos. Nós estamos conversando no Pânio Cidades com o psicólogo Felipe de Martino Pousada Gomes. Ô Felipe, qual a diferença, se você puder nos dar uma dica, entre o sociopata e o psicopata? Há alguma diferença pontual? Como é que a psicologia analisa esses dois indivíduos? Olha, tecnicamente eu posso te responder o seguinte, né? Essa diferenciação ela era feita na literatura um pouco numa nomenclatura mais antiga. Então existem autores que fazem uma certa diferenciação, né, entre o psicopata e o sociopata. Mas essa nomenclatura ela deixou de ser utilizada, inclusive, dando até preferência mesmo pelo termo da psicopatia como uma classificação geral aí desse tipo de problema que é de personalidade, né? E hoje se usa inclusive um outro termo que é o transtorno de personalidade antissocial, né? Então já é uma divisão que foi superada aí, mas os autores que faziam a distinção, eles focavam, né, que no caso da sociopatia você vai encontrar lá problemas mais ligados ali à questão do convívio social, né? Então a personalidade antissocial ia acabar trazendo esse tipo de problemas. E a questão ali dos autores que diferenciavam a psicopatia já enfocava num enfoque mais pessoal, um transtorno mais grave dentro da personalidade. E o bipolar? O indivíduo que é bipolar está dentro desse conceito novo? Não? Você viu que eu sou bem antigo, né? Eu já estou com conceitos superados. Me dá uma dica da bipolar. Não, mas acho que é interessante, né, assim, essa reflexão que você está trazendo, até porque é um conceito que muito se fala, e também para a gente entender um pouco como vai evoluindo até a própria maneira de fazer os diagnósticos, né? Porque, diga-se de passagem, um diagnóstico em saúde mental também é uma tarefa muito difícil, né? Então, até para os peritos, até para os operadores do direito, né? Então, está sempre se avaliando. Agora, numa maneira geral, assim, eu acho que um modo fácil da gente entender e bem didático, assim, até para os ouvintes, que a gente pode diferenciar, é que o que se busca nessa análise, né, igual você está falando, assim, ou do bipolar, né, ou como você comentou aqui no começo, né, assim, a gente tem dificuldade de entender, assim, é loucura, é normalidade, né? O que eu acho que é interessante a gente poder observar é que existem ali estruturas de personalidade, né? Então a gente observa, assim, que muitas vezes, né, existe ali personalidades fronteiriças, né, que estão num meio termo entre, por exemplo, a loucura e a normalidade,
né? Então, muitas vezes compreendem ali o caráter dos seus atos, de uma certa maneira, mas também apresentam psicopatologias, né? Problemas na personalidade, como esses que a gente pode observar, e tantos outros, né? Então, existe toda uma gama, assim. Então, o sujeito que está nessa zona fronteiriça, o que a gente busca identificar é essa estrutura da personalidade do sujeito, né? Ou seja, ele está numa zona fronteiriça, né? Ele está numa zona ali mais para a normalidade e agiu de um outro modo que explica aquela conduta, né? Ou ele já está numa zona onde ele apresenta esse tipo de transtornos também da personalidade mais ligadas aí, né, a um comportamento que tem relação com conduta criminosa, né, não necessariamente quem também tem esse diagnóstico de personalidade antissocial, porque é um transtorno, é um problema, antes de tudo, de saúde mental, né? Muitas vezes ele não vai virar um criminoso ou cometer um crime, mas que também esse tipo de perfil de personalidade acaba se envolvendo com questões aí relacionadas à lei, relacionadas à conduta criminosa. Então é muito interessante observar, né? E tanto a psicologia como a própria criminologia tem um interesse em observar essa conduta em relação à personalidade dos indivíduos. Como é que você analisa, Felipe, a questão da injúria e do próprio racismo, quando alguém, se achando superior, quer pisar no próximo em função da sua cor ou das suas posições? Há um desvio aí, há algo a ser avaliado, porque evidentemente a lei vai puni-lo, isso não há dúvida alguma. Mas o que acontece com os indivíduos que se manifestam com o perfil racista ou injuriante? Ah, sim, certamente, porque veja, embora a lei vai buscar uma punição, e até mesmo agora com essa mudança da lei, né, que inclusive é muito bem-vinda, e ao mesmo tempo deixou-se de punir muito lá atrás, né, dos que cometem esse tipo de crime, porque acaba também oferecendo uma punição mais severa a um tipo de perfil que, veja, não vai mudar a sua conduta se não tiver uma intervenção severa, uma punição da lei, uma intervenção externa, porque acaba sendo um perfil, como você falou, né, que não se importa para o próximo, que não tem esse senso ali em relação a convivências com terceiros, né, de tolerância. Então acaba sendo um perfil assim de personalidade que vai ali, um injuriante, ele vai assim ser uma pessoa muito perigosa, inclusive, porque ele chega a ter muitas vezes dinâmicas alimentares e um funcionamento muitas vezes do qual ele pode inclusive se tornar muito violento, porque pode ser uma pessoa fria, uma pessoa que não se importa, uma pessoa que muitas vezes ela é desprovida desse senso de humanidade, né? Então veja, isso é um problema muito grave da personalidade, né? Imagina uma pessoa que é desprovida desse senso de capacidade de humanidade, de empatia, de ver o outro semelhante como a si mesmo. Ela objetifica e por isso ela pode se tornar uma pessoa muito violenta. Então é uma pessoa ali do ponto de vista mental muito adoecida, um perfil de personalidade injuriante, com certeza que tem muitos problemas e pode sim ser uma pessoa muito violenta. Por isso que a lei está certa em punir com rigor. E nós assistimos injúrias ou mesmo formas de racismo, tanto hoje em dia, claro, com jovens como com pessoas idosas. Quer dizer, não tem idade para isso. É preciso tratar o jovem e o idoso também, né? Aí tem até um outro nome técnico, né? Não é que eu queria ficar falando aqui muita coisa técnica. Por favor, pode falar. Mas se você me permitir, claro. A gente encontra na literatura o nome de etarismo, né? Que vão também ser associado esse tipo de manifestação, de injúria, de discriminação, ligado à pessoa velha, questão da idade da pessoa. Então, veja, é a mesma dinâmica do perfil do injuriante,
né? E que pode ali, por isso que é uma pessoa perigosa, porque muitas vezes pode estar destinado a um certo grupo social, a uma faixa etária, e isso a gente vê também, é muito comum dentro da nossa área, né? Que a gente lida com situações de violência. Então também é muito comum essas situações a grupos específicos, mulheres, a questão de faixa etária, que é o etarismo, questões aí raciais, questões, né, ligadas a questões regionais, de grupos étnicos. Deixa eu tentar terminar o programa com uma pergunta que talvez você não tenha a resposta, mas nós podemos até elocubrar algumas delas, não é? Nós tivemos o caso do jogador Daniel Alves, aliás, não é o único. Outros casos com outros jogadores relativos a assédio e mesmo em empresas, não precisa nem ser o caso do Daniel Alves, que hoje está pagando um preço caro pelas suas atitudes, mas mesmo aqui em empresas, o assédio sexual, o que leva uma pessoa ao assédio? Pessoas casadas, inclusive, que leva a essa busca desenfreada de novos relacionamentos eventuais dentro da própria atividade profissional. E o Daniel Alves comprometeu muito a sua carreira hoje, o seu final de carreira. Isso também é uma questão psicológica a ser avaliada, Felipe? Sim, nesse tipo de crime, que são os crimes sexuais, também tem a presença do nosso trabalho, como eu falei, justamente para identificar esse tipo de conduta, né? O assédio, que está mais ligado à questão de usar o poder ali de uma situação específica de trabalho, de classe social, para conseguir fazer ali, submeter a vítima, né, a satisfazer uma condição que viola a dignidade sexual, né? Então são crimes contra a dignidade sexual e alguns crimes tidos também com outro tipo de classificação que não assédio, que aí são crimes mais graves, como no caso do Daniel, que inclusive a concepção que se tem lá na Espanha é a questão de uma violência sexual, que seria equiparado ao estupro aqui no Brasil, né? Então, assim, de qualquer forma, são tipos de crime penais, né, previsto aqui no ordenamento brasileiro, o assédio, o estupro, a importunação, tipos de crimes de conduta sexual contra a dignidade sexual. E aí, no caso que vai avaliar, é justamente essa conduta do criminoso e também a relação, como eu disse, em relação à vítima, da vitimologia, num sentido também de diagnosticar esses danos, comprometimento. Isso também acaba sendo muito importante até para poder punir os agressores. Muito bem. Nós tivemos o privilégio de receber no Pan News Cidades de hoje o psicólogo Felipe Demartino Pousada Gomes. Eu gostaria, se possível, que você deixasse um contato para os nossos ouvintes do Pan News Cidades, Felipe. Claro, eu gostaria de agradecer aqui o convite, né? Foi uma ótima entrevista, espero que vocês tenham gostado. Então vou deixar aqui o meu contato, que é o Instagram, @felipe.psicólogo. E aí, quem precisar de alguma coisa por lá, estou sempre respondendo também. Muito obrigado. Grande abraço. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br.
Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.